Parabenizar todos os palestrantes, né, que me antecederam e também os próximos pelo excelente trabalho. Eu tenho acompanhado desde o início da manhã todas as apresentações e a gente só cada vez mais enriquece aí com todo esse conhecimento. Eu vou já passar aqui a sequência. Meu nome é Anderson, eu sou natural do Rio de Janeiro, tenho atualmente 53 anos. Minha primeira formação, ela está ligada um pouco à área militar. Me formei na Escola Naval, entrei muito novo, com 16 anos, e fiz 32 anos de serviço ativo quando veio a minha aposentadoria. Na aposentadoria que eu vim morar aqui em Portugal. Isso foi em 2018. Durante esse período que eu passei na Marinha, eu quis fazer uma segunda formação, que foi na área de educação física. Sempre fui apaixonado aí por atividade física, saúde, bem-estar, ligado muito a essa área, e consegui concretizar esse sonho na UFRJ com a graduação, e depois fui fazer mais 2 especializações na área de biomecânica e cinesiologia, que é a ciência do movimento. Hoje eu atuo muito aqui em Portugal nessas 2 áreas, dando aula de pilates e também trabalhando com crianças através de motricidade. Eu utilizo um pouquinho a técnica da capoeira para desenvolver aprendizagem motora e desenvolvimento motor em crianças. Porque a criança hoje ela não brinca como nós brincávamos na nossa infância. Então, ela é restrita nessa parte de motricidade. E eu utilizo um pouquinho a capoeira para poder fazer a criança vivenciar algumas experiências, né, algumas valências, tipo equilíbrio, coordenação motora, através dessas ferramentas. Quando eu cheguei em Portugal, eu fiz também uma formação de massoterapia no Instituto FIO. Eu queria atuar com essa cédula aqui em Portugal, então já tinha um conhecimento no Brasil, mas quis reforçar e requalificar aqui em Portugal para ter a licença e o devido registro aqui para atuar como massoterapeuta. A minha mudança para Portugal em 2018, ela foi por motivo de violência urbana. Eu não queria ver meus filhos sendo criados, né, numa bolha. A gente morava num condomínio no Rio de Janeiro, trancado ali, só saía dali para o shopping, do shopping para o condomínio, e aquilo ali me incomodava muito. Então, foi quando eu decidi virar um pouquinho a chave e trazer toda a minha família para Portugal. Eu não tenho descendência portuguesa, estudei um pouquinho da legislação, vi aonde teria legalidade para poder ter o título de residência aqui em Portugal e vim para cá como trabalhador português, porque já tinha me aposentado no Brasil, vim para trabalhar aqui, empreendi aqui, abri uma cafeteria, atuo na área de terapias holísticas aqui com uma estrutura. Foi criado recentemente um cowork que eu coordeno, são várias salas onde os profissionais podem fazer uso dessas salas por aluguéis temporários, pode ser por hora, pode ser por período, por dia, e a gente consegue proporcionar ambientes adequados para os terapeutas e também consegue rentabilizar, mantendo os custos todo do espaço. Então, foi uma ideia muito boa que está surtindo vários efeitos positivos, tanto para os terapeutas como para nós, que tem que manter o espaço e ter rentabilidade com esse tipo de empreendimento. É até um desafio e uma sugestão que eu deixo. Quem tem um espaço e está se sentindo ocioso, tentem abrir para outros profissionais, que eu acho isso extremamente enriquecedor, porque vai atrair outros clientes, outras técnicas, e eu acho que todos ganham, são parcerias, né? Aqui existe esse nome cowork, e foi um modelo que nós pegamos, que eram escritórios de contabilidade, advocacia, e nós adaptamos para a área de terapia holística. Como a Márcia falou, eu sou associado da Aporte desde a sua criação, né? Na época, precisava de uma terceira pessoa para poder, junto ao cartório, fazer toda a parte de regularização da Aporte como associação.
e a Márcia me fez o convite, que eu estava com toda a estrutura legal aqui, e de imediato aceitei, como eu disse para vocês, acreditando, e sempre vou acreditar em tudo que vem da aporte da Abrat. Hoje eu me coloco como um facilitador para pessoas que buscam autoconhecimento. Essa frase eu sei que está extremamente vaga, né, mas eu vou conseguir destrinchá-la um pouquinho ao longo da minha palestra. Isso, essa foto aqui. São duas fotos, né? Nós temos um navio da Marinha fazendo assistência cívico-social para a população ribeirinha. Isso eu vivenciei muito na Marinha, era uma das atividades que eu sempre me colocava como voluntário. Talvez eu acho que eu sempre trouxe esse sentimento de me sentir bem ajudando as pessoas. E dentro da Marinha, essa era uma das missões que eu achava mais nobre, né? É você levar assistência médica, odontológica, tinha apoio de psicólogos, assistentes sociais, à população ribeirinha. E eu tenho certeza que, num futuro não muito longe, num futuro próximo, nós vamos ter terapeutas holísticos nesse tipo de missão. Eu não tenho dúvida disso, né? A maior prova disso é que hoje já tem um reconhecimento do nosso sistema de saúde com as nossas práticas integrativas, e hoje a mentalidade das pessoas que estão conduzindo esse tipo de atividade estão abertas a esse tipo de profissionais. Então, isso para mim, eu tenho como, num futuro muito próximo, nós vamos estar integrando esse tipo de atividade, levando nosso conhecimento, nossas qualificações para esse tipo de população que vive afastado, né? Nessa parte, esse navio é um navio que foi comprado pelo governo do Acre. A Marinha tem ele sediado em Manaus e todo ano ele sai de Manaus, vai fazendo assistência cívico-social ao longo do Rio Amazonas até chegar no Acre. E essa população é carente de todos esses serviços. Essa imagem retrata bem, as pessoas correm para a beira do rio na espera da chegada do navio. Tanto que esse navio ele é apelidado como Navio da Esperança. Quem for lá na internet colocar Navio da Esperança, vai logo ver imagens semelhantes a essa. Essa atuação é muito forte na Amazônia e no Pantanal, onde eu tive a oportunidade de participar. A segunda imagem, ela já retrata algumas atuações que eu fiz aqui de massoterapia, e esse foi um caso clássico. Foi um surfista que chegou lá com discinesia escapular. Na imagem anterior, você consegue visualizar a borda medial da escápula com uma lesão bem acentuada. Ele já estava indicado para uma cirurgia, quando, através de uma amiga nossa, ele nos procurou e perguntando se teria algum apoio, algum suporte antes da cirurgia, porque ele estava sentindo muitas dores, né? E nós trabalhamos em equipe. Tinha um ortopedista, eu ficava tanto na parte de educação física como na parte de massoterapia, e tinha uma fisioterapeuta. E nós verificamos de imediato que ele não necessitava de cirurgia, ou que a cirurgia deveria ser o último recurso, melhor dizendo. O ortopedista endossou isso, a gente não poderia diagnosticar por não ser médico, aí é todo um conselho que regula essa legislação, mas como ortopedista colocou que poderia ter alternativas para ele não passar pela cirurgia, nós conseguimos fazer a recuperação dele em mais ou menos umas 6 sessões, envolvendo fortalecimento muscular, do músculo chamado serrátil, aqui eles chamam de grande dentado, que fica um pouquinho abaixo aqui das nossas costelas, e isso reposicionou a escápula por métodos naturais de alongamento, reforço muscular. Ele conseguiu voltar à atividade normal e não precisou fazer a cirurgia, que foi o mais importante, né? Essa questão cirúrgica, infelizmente, muitos dos casos que poderiam ser tratados de formas alternativas e não invasivas, o sistema ele é muito mais rentável em pegar o paciente e colocar numa cirurgia, porque ele vai pagar todo um sistema de
pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, anestesista, etc., internação, leito, e fica muito mais vantajoso financeiramente para o sistema, mas a gente sabe que deveria ser o último recurso e outras tentativas poderiam surtir como sucesso. A minha grande chamada e o que eu faço atualmente como empreendedor, e por isso eu trouxe essa questão aqui para a apresentação, ela surgiu através de um desafio. Eu estava tomando um café, um colega meu foi lá na cafeteria e começou a conversar comigo e falou, eu sei que você gosta de ambientes ao ar livre, passeio, natureza, vamos comigo para Santiago de Compostela? E eu tinha escutado muito pouco a respeito disso, né? E eu falei, eu vou dar uma pensada e depois eu te digo. Ele queria ir, mas não tinha nada ainda, não tinha data prevista, não tinha nada. Foi um convite assim meio que aberto, né? E eu fui começar a pesquisar porque eu sabia muito pouco. Eu sabia que existia a cidade, não sabia o que a catedral em si representava. Tinha lido umas passagens do livro do Paulo Coelho, que fez o caminho, mas não cheguei a ler o livro por completo e comecei a pesquisar. Eu vou tentar colocar um áudio aqui, um MP3, só para, de forma simplificada, retratar o que representa a catedral. Você sabia que existe uma catedral que guarda o corpo de um dos 12 apóstolos de Jesus? Bem-vindo à Catedral de Santiago de Compostela, na Espanha. Localizada na cidade de Santiago de Compostela, essa catedral é um dos destinos de peregrinação mais importantes do mundo. Construída em 1075, ela marca o fim do famoso Caminho de Santiago, uma rota de peregrinação percorrida por milhares de pessoas todos os anos. Localizada na cidade de Santiago de Compostela, na região da Galiza, essa catedral atrai peregrinos há mais de 1000 anos. Mas por que tanta gente vai até lá? Diz a lenda que ela abriga os restos mortais de São Tiago, o apóstolo de Jesus, encontrados por um eremita guiado por estrelas no século IX. Daí o nome Compostela. É uma derivação do latim Campus Stellae, campo da estrela. No interior, você encontrará o Pórtico da Glória, uma entrada magnífica esculpida por Mestre Mateu no século XII. É considerada uma das maiores obras de escultura medieval. E não podemos esquecer o Botafumeiro, um enorme incensário de prata que balança de um lado para o outro da catedral, enchendo o ar com perfume de incenso. Ele pesa 53 quilos e precisa de pelo menos 8 homens para manejá-lo. A Catedral de Santiago de Compostela não é apenas um marco religioso, mas também um tesouro de arte e história, atraindo visitantes do mundo inteiro. Então, na verdade, o que tem isso a ver com a minha apresentação de empreendedorismo? Através desse convite, né, eu aceitei o desafio de fazer o caminho. Foi, para mim, um dos momentos assim, de maiores reflexões, de eu ter uma sintonia com o meu eu interior, né? E resolvi tornar isso um modelo de negócio e empreender nisso. Esse passo está sendo dado agora, né? Eu estou realizando o caminho para uma segunda vez com uma turma, aonde sim já tem um viés de empreendedorismo, mas antes não, porque eu nunca iria empreender se eu não conhecesse o caminho em si e principalmente levar um grupo ao caminho. Então, a minha primeira chamada foi atrair amigos que quisessem fazer o caminho comigo, sem compromisso, cada um teria a sua liberdade de escolha de local onde dormir, de alimentação, mas eu lancei isso num grupo da minha turma. Eu tenho uma turma, a turma de trabalho da Marinha, eu lancei e começou a surgir vários interessados. Antes da gente prosseguir na imagem, essa é a frente da Catedral de Santiago de Compostela. Diariamente chegam muitas pessoas de diferentes nacionalidades, vêm por rotas diferentes, não existe uma rota única, isso eu vou mostrar mais à frente. E é um marco para quem faz o caminho, a chegada à frente da catedral.
acima nós temos o Pórtico da Glória, né, que foi falado no áudio, belíssimo, fica no interior da catedral, e abaixo tem o Botafumeiro, que é, vamos imaginar assim, um grande, como se fosse um defumador imenso, né, muito grande. Existe uma corda e ele fica como um pêndulo, oscilando e deixando o cheiro do incenso no interior da igreja. Eles até brincam, dizem que os peregrinos chegam, né, com um cheiro desagradável ao final da caminhada e tem que ter um incenso ali para dar uma melhorada no ambiente. Mas isso aí é brincadeira entre os peregrinos. Então, na realidade, eu fiz o convite para o grupo e alguns começaram a se interessar, a perguntar mais um pouco como é que seria. Eu ainda estava também amadurecendo a ideia, mas é uma característica minha também zelar muito pela questão da segurança. Então, eu desde o início, coloquei que quem quisesse fazer o caminho, teria o suporte de um carro de apoio para duas necessidades. Uma, levar o material extra, aquele material que não seria diretamente utilizado no percurso, na caminhada, e o outro que seria, numa necessidade médica, uma evacuação, eu ter um carro para poder pegar uma pessoa que torceu um pé, teve dor muscular, algum problema ortopédico e conseguir, do ponto onde ela não conseguiria andar até um hospital mais próximo. E a gente mapeou toda essa estrutura, qual era o hospital em cada trecho, conseguiu fazer isso tudo. Essa imagem é importante porque ela mostra bem a quantidade de variantes do caminho. Não existe um único caminho. Talvez o caminho mais conhecido seja a Rota Francesa pelos Alpes, né, aquele mais ao norte, mas também tem o caminho português, tem o caminho primitivo, tem o caminho inglês, tem o caminho espanhol, e cada caminho desses, com essas nacionalidades, ele tem as suas variantes, né? Então, para poder realizar isso com o grupo, a primeira coisa que eu tentei descobrir eram as barreiras, né, que cada um tinha. Eu vou projetar as barreiras aqui para vocês verem as mais comuns. Esse aqui foi o grupo que fez o caminho. Quando eu lancei a ideia, para vocês terem uma ideia, uma noção, 30 pessoas entraram no grupo do WhatsApp e começaram a fazer as perguntas, que era pergunta ligada ao material necessário, né, aonde pernoitar, o que seria realizado por ocasião das refeições, perguntas básicas, né? E um começou a dar sugestão para o outro, já tinha gente que tinha noção de caminhada, já tinham feito outras rotas, né, passeios, e começou a dar sugestão. Que tipo de mochila, que tipo de calçado. Isso foi bem interessante. O grupo até hoje existe, todos que fizeram permanecem para ajudar os novos. Isso foi muito legal. Só que antes de apresentar as necessidades, eu gostaria de apresentar o fator de motivação dessas pessoas que foram. Como o vídeo não vou conseguir passar aqui, porque a gente não conseguiu baixar, mas no áudio vocês vão conseguir escutar o que cada um fala como fator de motivação a fazer o caminho. A minha motivação de fazer o caminho de Santiago vem de muito tempo. É um cunho um pouco mais de desafio pessoal físico e também espiritual. Sempre quis fazer e a oportunidade que o grupo me deu foi importante para tirar essa meta do papel. A minha motivação de fazer o caminho de Santiago é fazer alguma coisa por mim mesma. A gente todos os dias faz coisas pela família, pelo marido, coisa que os outros querem. E esse era um sonho meu, só meu. E hoje eu estou realizando. A minha motivação de fazer o caminho de Santiago de Compostela foi para superar os meus limites, ver até onde eu aguento. E é isso, consegui fazer o caminho todo, estou conseguindo, graças a Deus, com a ajuda de todos, e todo mundo consegue. A minha motivação de fazer o caminho de Santiago é estar com meus amigos,
conhecer outras cidades, parte cultural e também a parte religiosa. Minha motivação de fazer esse caminho é para me movimentar, né? Me mexer. Eu estou muito acomodada. E conhecer novas pessoas. A minha motivação de estar fazendo o caminho de Santiago é estar agradecendo aí as bênçãos, principalmente em relação a meu filho, e está sendo aí glorificante e emocionante esse caminho. Espero que vocês também se motivem para fazer e dar o depoimento de vocês. Forte abraço. Esse áudio ele foi coletado no segundo dia, né, no segundo trecho do percurso. A gente estava na beira da estrada, tanto que dá para escutar o fundo, o caminhão passando. Foi uma coisa bem informal, mas ali eu quis compreender um pouquinho o que levava cada um a fazer o caminho de Santiago de Compostela. E agora eu vou apresentar as barreiras que essas pessoas, né, que deram seu depoimento, que estavam efetivamente fazendo o caminho naquele período, apresentavam. Essas barreiras também têm alguns itens que foram retirados do grupo do WhatsApp de pessoas que não chegaram a realizar o caminho. O que eu identifiquei como barreira, na sua grande maioria? Falta de tempo, né, indisponibilidade. Todos alegaram estar muito ocupado, com muitos afazeres, tanto profissionais como pessoais, e não teriam tempo para poder realizar o caminho. O outro foi desconhecimento do material necessário. Muitos alegaram que nunca tinham feito caminhadas, não sabiam o que levar, tamanho de mochila, se ia ficar pesado, se ia aguentar o peso. Um total desconhecimento nesse aspecto estava restringindo muito a participação das pessoas. Foi apresentado também insegurança em viajar sozinho. Isso, pessoas... eu tenho desejo de ir, mas eu posso levar uma amiga, eu posso levar um parente. O grupo foi aberto. Quem quisesse poderia entrar, tanto que participou do grupo pessoas que eu nunca tinha visto. Foi conhecer ali no momento, um dia antes da nossa partida, que nós organizamos um jantar de confraternização para as pessoas realmente se conhecerem antes de começar a caminhada. E tinha pessoas ali que eu estava vendo pela primeira vez, porque veio pela indicação de outro, ou porque tinha vontade de fazer, mas nunca teve um suporte mínimo ali num carro de apoio, ou uma orientação para fazer, e aproveitou o momento e aceitou o desafio de fazer nesse primeiro grupo. Lesão física impossibilitante, né? E eu coloquei essa palavra propositalmente, porque muitas das lesões não eram impossibilitantes. Elas poderiam restringir, mas se bem tratada, se bem fortalecida, vamos dizer assim, né, a nível muscular, a pessoa conseguiria. E realmente isso aconteceu. Uma das pessoas do grupo tinha um problema crônico de joelho, de condromalácia, e me procurou e falou: Anderson, eu tenho esse problema e não vou conseguir, não vou. Eu falei: a primeira coisa que você tem que fazer é procurar seu ortopedista e conversar com ele que você tem intenção de fazer o caminho. E você procura, depois da resposta dele, voltar e a gente conversa. Ela procurou e verificou que era uma coisa que ia restringir ela, mas com uma devida preparação aquilo não seria impeditivo. Tanto que ela fez, não sentiu dor nenhuma. A propósito, todos que fizeram, ninguém teve necessidade de recorrer ao carro por questão física, né? Utilizaram o carro, sim, para material extra, mas ninguém recorreu por não conseguir completar nenhum dos trechos. Porque nós trabalhamos nisso, na questão da preparação, né? Com 6 meses antes, alguns entraram depois, mas tiveram no mínimo 3 meses de preparação, de orientação física, e era uma pergunta recorrente: quantos quilômetros eu vou andar? Na verdade, o percurso todo que nós selecionamos, depois eu vou mostrar, voltando àquele mapa, foi de 120 quilômetros, com a previsão de 20 quilômetros por dia. Aí a pessoa fala assim: mas 20 quilômetros por dia é muito. Não é. Eu faço um teste com vocês. Se vocês conseguirem andar 4 quilômetros por hora, vocês conseguem fazer os 20 quilômetros no dia. Por quê? Nós andávamos 50 minutos com a perspectiva de percorrer os 4 quilômetros, e isso é muito tranquilo. Parávamos 10, tinha a parte de cuidar dos pés, reidratação, alimentação. Então, tinha o grupo
mesmo tendo a liberdade de caminhar separado, estava sempre um próximo ao outro, respeitando, né, essas orientações de qual velocidade, qual a distância antes de uma parada para poder fazer a tratativa mínima ali dos pés, de comer, se alimentar. Então, todo mundo conseguiu ir bem, tanto que nós saímos, em média, 8 horas da manhã da cidade que tínhamos pernoitado, chegávamos na próxima cidade, onde seria o próximo pernoite, por volta de 1, 2 horas da tarde, que era quando o grupo se reunia para almoçar. Depois tinha a preparação do material, lavar roupa ou ajustar qualquer coisa para o dia seguinte. Dormíamos relativamente cedo para ter uma boa recuperação de sono e no outro dia realizar um novo trecho de caminhada. Mas voltando um pouquinho aí às barreiras, né? O receio das condições de pernoite, ninguém nunca tinha pernoitado nesse tipo, né, de estrutura de albergue, não sabia como seria, tinha receio de compartilhar quartos com outras pessoas que não conheciam, pessoas de outras nacionalidades, outras culturas, né? Então, isso foi um receio bastante aí no grupo que se formou. Falta de condicionamento físico, eu já falei que a gente fez um trabalho aí, preparo nesse sentido, e teve também muitas pessoas colocando a questão da dificuldade financeira como fator impeditivo para fazer a viagem. Voltando na questão da rota, logo quando eu comecei a estudar o percurso, o que veio logo de imediato foi o caminho francês. Só que o caminho francês, ele demora em torno de 33 dias para ser realizado, né? E ele tem mais de 800 quilômetros a ser percorrido. E dentro do fator tempo, disponibilidade das pessoas para fazer o caminho, de imediato esse percurso foi cortado. Começamos a estudar um caminho que ele tivesse, em média, 6 dias de duração. E aí foi quando eu bati na rota portuguesa, que já é uma rota tradicional, sai da cidade de Valença do Minho, bem fronteira entre Portugal e Espanha. Você praticamente atravessa o Rio Minho e já está na Espanha. Você consegue visualizar bem de uma cidade para outra. E nós saímos dali, logo no primeiro percurso entramos na Espanha e ali fizemos o trajeto até Santiago. Então, o fator principal, que era a indisponibilidade, falta de tempo, ele foi quebrado com a seleção correta do percurso e diminuindo ao máximo os dias, né, de pernoite. Nós já temos a programação da próxima turma. Aqui é o mapa que coloca bem o que eu tinha falado com vocês, né? Entre ali Portugal, que está na cor mais alaranjada, e o verde, que é a Espanha, a saída é bem na fronteira, que é delimitada pelo Rio Minho. A gente logo cruza, já chega em Tui e faz o percurso nessas cidades. Saída de Valença do Minho, Porrinho, Redondela, Pontevedra, Calda dos Reis, Padrão e chega a Santiago. Num total de 20 km por dia, um total de 120 km, uma média de 20 km por dia. Essa imagem mais ao fundo, ela é a missa do peregrino, uma coisa fantástica, porque eles destacam, né, os diversos grupos que percorreram o caminho. E eu fiquei impressionado, porque nossa viagem teve 6 dias de duração e teve grupo que a gente estava lá início de maio, tinha grupo que tinha saído em fevereiro de Lisboa e cruzou Portugal praticamente toda, até chegar na Espanha e dali pegar o trecho que nós seguimos. Então, eles saíram no início de fevereiro, estavam assistindo a missa junto com a gente. É uma missa assim, que é uma energia muito grande, porque você vê pessoas de diferentes nacionalidades e todos eles com aquele propósito, né? E aquele coroamento de ter conseguido realizar o caminho. Algumas imagens só para ilustrar, o carro de apoio foi fundamental. As pessoas tinham acesso
2 vezes ao dia ao carro de apoio. Toda vez que iria iniciar o percurso, deixava no carro de apoio material extra e conseguia ir, de certa forma, com pouco material, mas o que era necessário a nível de hidratação, cuidado dos pés, uma muda de roupa extra, caso chovesse, né? Mas o grosso do material colocavam no carro. E na chegada também tinha acesso ao material para poder pegar dentro do carro o material que foi colocado como extra para ter um pernoite de mais conforto. Uma das coisas que nós verificamos também que estava dividindo muito as pessoas era a questão do pernoite. Aqui eu botei uma foto, né, de um albergue. A maioria dos albergues, eles são em mosteiros, existe todo uma estrutura para receber o peregrino. Os albergues têm uma estrutura, às vezes, de lavar roupa, né? Vocês podem observar, embaixo dos beliches tem os gavetários que você pode trancar o material, as cortinas, para à noite não ser incomodada. É uma estrutura muito boa. Mas eu verifiquei que tinha pessoas que não queriam dormir nesse tipo de ambiente, né? E me procuraram falando, só, para mim, eu prefiro pegar um quarto privado e ter minha noite tranquila do que dormir em ambiente comunitário. E a gente se adequou a isso. Então, 2 questões nós deixamos livre no grupo que foi e 2 questões que estarão sempre livres nos futuros grupos. É a questão do pernoite e a questão da alimentação. O pernoite ele pode ser feito nos albergues, onde você só pode fazer a reserva quando chega, não existe reserva antecipada pela internet, é por ordem de chegada, e por isso que, de certa forma, a gente estava sempre chegando por volta de 2 horas, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde na cidade, para poder ter condições daqueles que desejavam pegar a estrutura do albergue, mas outros optaram em hotéis simples, hostel com quarto individual, e foi tudo correu bem, porque a gente sabia o ponto que o carro ia ficar e todos ficavam muito próximos, na liberdade de escolha se seria albergue ou se seria quarto privado. E a questão da alimentação também ele é muito subjetiva, né? Tem gente que quer comer o menu do peregrino, que seria como se fosse o nosso prato do dia, muito bem servido, tem sempre uma sopa, um prato com carne, sobremesa e café, e alguns ainda incluem a bebida. A média era de 10 euros, 12 euros essa refeição completa, e outros preferiam ter ali a escolha numa carta de cardápio da sua refeição. Então, alimentação e hospedagem, a gente viu que era uma coisa muito íntima e cada pessoa tinha uma preferência. Então, para não fazer um pacote meio que fixo e a pessoa deixar de participar por conta, né, de não agradar esse pacote, a gente deixou sempre livre. Embaixo tem a torta de Santiago, é um doce maravilhoso, com amêndoas e tudo. Quem for fazer o caminho, eu até botei a imagem aí que eu recomendo provar essa torta. Então, voltando um pouquinho aqui às barreiras, a questão do tempo, da disponibilidade, nós quebramos por ter a opção de um caminho, né, mais curto e mais rápido de realizar. Isso ajudou muito pessoas que estavam com receio devido a não ter o preparo físico adequado ou pouco tempo para se preparar. Viram que seria uma meta facilmente alcançada e concluíram bem o caminho. O desconhecimento do material foi muito sanado pela troca de informação, né? O tempo todo nós estávamos conversando e um ajudando o outro, foi fantástico isso, né? E é engraçado que a necessidade do homem é diferente da necessidade da mulher, né? Depois que você vai ajustando ali o principal, aí você começa a entrar nos pormenores, né? Acho que num período teve um jogo do Brasil, os homens entravam no grupo para saber como é que iriam assistir o jogo durante o percurso. E a mulher, a preocupação era outra, era questão de voltagem para poder fazer a prancha do cabelo e tudo. E isso foi bacana porque uma começou a ajudar a outra e no final todos se ajudaram. E o fato interessante é que todos que fizeram permanecem no grupo apoiando quem está chegando.
Isso é uma coisa bacana e demonstra aí a satisfação de todos que fizeram o caminho. Casos de pessoas que tinham lesão, respeitando o devido tempo hábil, a pessoa pode fazer um fortalecimento, né, pode ter uma estrutura física adequada para poder suportar o caminho. Não dominar o idioma, isso é uma questão muito tranquila, porque como lá é multicultural, recebem pessoas, né, de todas as nacionalidades, o caminho já meio que se adequou a isso, né? Você vê em vários idiomas, né, a parte de hospedagem, a parte de alimentação, todas as orientações em diferentes línguas para poder as pessoas se sentirem à vontade e seguras na hora do pedido. E o espanhol, de certa forma, é muito próximo aí do português, a gente consegue entender bem. Receio nas condições de pernoite, nós já falamos, deixamos aberto. Condicionamento físico, ok. Dificuldade financeira, o que nós colocamos foi, dificilmente uma viagem com a duração de 6 a 7 dias seria tão barata quanto essa. Por quê? Praticamente você está andando, né, onde você não tem gastos, só quando você vai se alimentar e pernoitar. Né? Diferente de outras viagens turísticas, que você tem várias atrações, museu, lojas diversas, souvenir. Lá não, lá você está em contato com a natureza o tempo todo. As paradas são para alimentação e pernoite. Então, considerando uma viagem turística convencional e a viagem no caminho de Santiago, o gasto com certeza é muito menor no percurso do caminho. A questão dos pets, né? Propositalmente eu estava pulando aqui, eu não posso viajar porque tenho pet, né? E na verdade no caminho foi surpreendente ver o número de pessoas que fazem o caminho levando o seu pet. Fantástico isso, né? É lógico que se a pessoa for sair do Brasil, existe toda uma burocracia, né, em termos de vacinas, de entrada do pet no país, mas quem quer e o próprio caminho já está se adequando a isso. O que eu trago de importante no caminho, e por isso eu decidi empreender, né, nessa estrutura e me coloco talvez como facilitador para as pessoas que querem ir alcançar o autoconhecimento. Eu acho que o caminho, no caminho a pessoa se torna o seu próprio terapeuta, né? A estrutura que nós estamos formando hoje já tem um apoio, um suporte de uma agência de viagem para as pessoas que desejam sair do Brasil. Esse pacote, quanto mais pessoas aderirem, ele vai ficar mais barato, porque passa a ser hospedagem coletiva, voos, né, em grupos. Então, a agência mesmo já colocou isso. E é uma agência que nós estamos terceirizando, uma agência de confiança, para poder ter a chegada aqui em Portugal, onde eu recebo as pessoas, e a gente vai fazer já, a partir de Valença do Minho, o início do deslocamento da próxima turma, que vai ser agora abril de 2025. Um pouquinho das lições que o caminho ensinou a todos, né? E a gente conversou no grupo que fez e chegamos a algumas pequenas conclusões, né? O fato é, cada um vive o caminho de Santiago de uma forma diferente, né? Cada um tem a sua realidade e vive de forma diferente. O caminho de Santiago ensina a viver com o mínimo e valorizar as pequenas coisas. Isso é fantástico, né? Uma das maiores lições que a gente tem é porque tudo que você precisa vai estar na sua mochila, né? E durante o caminho tem alguns monumentos que as pessoas vão deixando, né, algumas coisas que elas percebem que elas colocaram na mochila, mas aquilo ali não está sendo necessário, está virando um peso, né? Então, por exemplo, quem porventura começou o caminho com 2 sapatos, verifica que só precisa de um para caminhar e deixa um sapato nesse monumento, porque não vai ser necessário. É um verdadeiro desapego, e você passa por esses monumentos, é fantástico de você verificar como as pessoas se desapegam das coisas materiais, né?
Então, é uma lição mais importante para todo peregrino. Saímos de casa com uma mochila carregada, cheia de coisas, acreditando não poder viver sem, e à medida que avançamos em nosso caminho, percebemos que não precisamos disso. Cada grama carregada faz a diferença, e acaba sendo uma lição de vida. O caminho de Santiago nos torna todos iguais, né? Isso também é outro ensinamento fantástico. Não importa a origem, não importa a raça, não importa a religião. Se você é mais rico ou mais pobre, também não tem importância no caminho. Se você é velho ou jovem, eu vi pessoas de bastante idade, uma coisa que me impressionou de forma muito positiva fazendo o caminho, né? Todos se igualam. Você viaja os mesmos quilômetros e tem a mesma meta. No caminho de Santiago, você nunca está sozinho. Isso também é uma coisa que marca muito. As pessoas são muito solidárias no caminho. Não só quem está caminhando, mas as pessoas que residem nas aldeias, nas cidades de passagem, né? Todos se cumprimentam. Você passa por um morador local, ele vai falar buen camino. Ele sempre te cumprimenta e quem você passa, você gera um cumprimento, a pessoa responde e vice-versa. Então, não importa se você decidiu fazer o caminho sozinho, em casal ou em grupo. Eu iria inicialmente fazer sozinho, mas depois minha esposa decidiu, nessa primeira turma ela fez comigo. Não caminhamos juntos, né? Mas foi bastante interessante que quando a gente se reunia ao final de cada trecho, a gente se alinhava muito na questão de ser casal, né, e ser companheiro um do outro, pela reflexão que o caminho estava gerando na gente, uma coisa que melhorou muito a minha relação com minha esposa depois do caminho. No caminho, você sempre está acompanhado. Amizade, solidariedade, hospitalidade, fraternidade são valores intrínsecos do caminho. O caminho é uma superação, né? Porque ele vai te desgastar fisicamente, né? Mesmo você se preparando, mas você chega ao final do percurso cansado, mas você descobre que você sempre pode um pouco mais, né? E isso passa a ser uma motivação e um reconhecimento de que todo esforço é válido. Ele ensina como você pode se tornar mais forte fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Particularmente para mim, eu me tornei muito mais forte espiritualmente depois que eu fiz o caminho. Isso me ajudou muito. Desintoxicação de tecnologia, isso é fantástico, né? A gente não precisa de nenhum recurso de tecnologia durante o caminho. E recomendo a todos que forem fazer o caminho, se puder, desliga um pouquinho dessa parte, né? Nós todos estavam com celular, né? Aqui em Portugal, telemóvel, mas só em caso de emergência que a gente estava entrando em contato um com o outro. Né? Não foi necessário, um ponto ou outro de ajuda ali, mas coisa simples de se resolver, mas não era aquele momento que você se desligava mesmo. E no mundo que a gente vive hoje, né? Todo tempo conectado, acho que esse momento aí é importante e é uma desintoxicação realmente, como a palavra coloca. Então, eu coloquei desconexão do telefone, das redes sociais, da internet, todas essas coisas sem as quais vivíamos alguns anos, mas que agora ocupam uma grande parte das nossas vidas. O Caminho de Santiago permite-nos seguir apenas com o rastro das setas amarelas, né? O caminho é muito bem balizado, durante todo o tempo você consegue visualizar bifurcações, qual caminho pegar, cruzamentos, porque as setas realmente foram colocadas em pontos muito próximos, permitindo que ninguém se perca. E você está sempre em contato com outras pessoas. A conexão com a natureza, isso é uma coisa que sempre me fascinou, e eu pude presenciar no caminho, rios, lagos, né, florestas, algum contato ali com a flora e a fauna local, deixa o caminho assim muito mais agradável de percorrer. E o mais importante é a conexão consigo mesmo, né? O autoconhecimento que eu acho que todos se permitiram, né?
e passaram a ser o seu próprio terapeuta. De todas as lições que o caminho nos dá, a conexão com si mesmo é uma das mais importantes, porque permite que você olhe para dentro de si, reflita sobre aonde está, para onde está indo, o que quer, o que realmente precisa e com quem quer compartilhar. O caminho de Santiago funciona como um terremoto interno que muda a vida dos peregrinos. Então, a primeira imagem aqui nós temos os carimbos, né? Cada peregrino ele tem um passaporte e alguns pontos que eles passam, existe esse registro do carimbo, isso para quando você chegar ao final, você ter o direito ao certificado. Foi outra coisa também, outra questão também que nós colocamos, que para ganhar o certificado precisa percorrer no mínimo 100 quilômetros. Então, o nosso trajeto, que estava com 120, ele dava direito ao certificado, que é, né, vamos dizer assim, a cereja do bolo, né, você poder voltar após a conclusão do caminho com um registro dessa grande aventura. Aqui a foto do grupo, né, todo mundo com a sua compostela, que é aquela concha, né, no pescoço, em frente à catedral. Foi uma chegada assim muito marcante, porque grande parte dos trechos nós não estávamos juntos, nós íamos próximos, talvez até no visual um do outro, mas cada um estava ali na sua conexão, a gente não queria caminhar em grupo, né? E essa chegada sem ninguém combinar, todos chegaram no mesmo momento, né? Então foi uma coisa assim muito marcante, ver o grupo que saiu junto e voltou junto, ninguém precisou de nenhuma estrutura médica e todos com essa grande aprendizagem, né, e essa conexão com si próprio. Uma pessoa que não está nessa foto foi importantíssima, e ela entrou porque ela queria acompanhar o marido. O marido fez o caminho conosco, ela, preocupada com ele, pediu para acompanhar, mas ela, desde o início, nos informou que ela não gostava de andar. Então, eu precisava de alguém para dirigir o carro de apoio, né? E ela foi a pessoa ideal, porque antes, se ela não aparecesse, eu iria dirigir o carro de apoio, e eu queria ter a emoção de percorrer o caminho a pé, não dando suporte de carro. Então, quando ela entrou, assim, perfeito, né? Ela queria participar, não gostava de andar, e eu queria andar e não queria estar no carro de apoio. Então, foi uma junção perfeita para ela entrar no grupo, acompanhar o esposo dela e não andar. Ela, o tempo todo, deu suporte ao grupo, teve um reconhecimento, compramos um presente comunitário para dar para ela, pela atenção que ela deu, o zelo, o tempo todo. Quando nós chegávamos, ela já tinha reconhecido o local de sugestão para nós almoçarmos e tudo. Foi uma sintonia fantástica com o grupo todo. Eu deixo aqui meus contatos, tá? Esse aqui é meu WhatsApp particular. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, onde nós temos todas essas informações, tirar dúvida, fazer qualquer pergunta, é só entrar em contato comigo que eu passo o link do WhatsApp e as pessoas vão ter ali bastante gente para ajudar no sentido de esclarecimento, tá bom? E se quiser entrar também para deixar sugestões, porventura que já tenha feito o caminho, querem fazer o caminho de outras vertentes, né? A francesa, a inglesa, da Espanha também, a gente está aberto para isso. As minhas redes sociais, eu tenho o Instagram, que eu coloco muito essa questão aí do caminho, do Pilates e da parte de massoterapia que eu realizo. É um Instagram único que eu junto essas três vertentes, né? E-mail eu uso pouco, mas quem quiser também, qualquer necessidade, eu disponibilizei meu e-mail. Moro atualmente em Torres Vedras, que fica a 50 quilômetros de Lisboa, uma cidade muito tranquila, com fácil acesso a Lisboa. Quero agradecer a oportunidade, né, de poder falar um pouquinho dessa experiência. E quando eu coloquei aquela frase genérica lá no início, né, que eu me coloco como um facilitador para as pessoas que querem realmente ter essa experiência do autoconhecimento através do caminho de Santiago de Compostela,
é porque eu tento, ao máximo, reconhecer qual a barreira da pessoa em não realizar o caminho. E até após aqui eu finalizar, eu deixo aberto, se a Márcia e a Lucila puder conduzir algum tipo de pergunta nesse sentido, eu estou aqui à disposição para responder. E como último, vamos nós tínhamos um pedido de deixar uma frase, né? Novamente, no slide pedia para deixar o contato, que está ali acima, e uma frase. A frase que eu deixo, e essa frase eu visualizei ela no caminho, no quarto dia, eu estava passando um ponto, estava lendo algumas frases, ela estava em espanhol, mas marcou. E estava escrito assim: não deixamos marcas no caminho de Santiago. O caminho de Santiago que deixa marcas em nós. Isso eu constatei realmente. Obrigado, Márcia. Que lindo. Peraí, fica aí para responder as perguntas. Tem perguntas aqui no bastidor. À disposição. Eu sou o último do dia, então, para mim é tranquilo. Não tem pressa que não vai comprometer ninguém depois. Certo. Anderson, primeiro agradecer também a nova forma, né, que você trouxe hoje, uma forma diferente, inovadora de empreender enquanto terapeuta. Sim, né? sim. Que existem várias formas, que inclusive a minha palestra de amanhã é falando justamente sobre as maneiras diferentes de ser terapeuta, pensando fora da caixa. Amanhã eu vou trazer dicas de pensar fora da caixa. E hoje eu acho que a gente está sempre em transição, né? E isso foi colocado aqui por alguns palestrantes, eu achei bem interessante. A gente está sempre em reajuste, em transição, né? Eu não deixei de fazer as outras práticas, né? Eu continuo com a massoterapia, o cowork lá que nós abrimos ano passado está rodando bem, né? Esse ambiente que vários terapeutas podem usar lá de acordo com a sua necessidade. Às vezes tem terapeuta que teve a marcação de um cliente, ele vai lá e aluga o espaço por 1, 2 horas e dali. Então a gente gerou esse facilitador. Mas isso foi uma coisa que me tocou muito. Quando eu fiz o caminho, eu logo percebi que era ali que eu queria empreender, por 2 questões, né? Era uma ação coletiva, né? Quando eu faço uma massagem, talvez eu esteja gerando benefício em uma pessoa naquele momento. Mas ali não, você está conduzindo um grupo, né? Então é uma ação coletiva. Isso sempre já gera mais motivação de você estar atuando em grupo. E a outra é o contato com a natureza, onde cada um vai fazer o seu percurso na sua conexão. Isso é fantástico. Todo mundo, né, que depois, em bate-papo, quando todo mundo já tinha realizado o caminho, teve uma mudança de vida, né? Passou a agir diferente, né? Eu falo por mim, eu passei a me valorizar mais na questão do tempo, deixei de ser mais materialista, né? Foi uma coisa que eu desapeguei realmente dessa questão material, isso me marcou muito. E na relação com a minha esposa foi uma coisa que melhorou muito, porque eu acho que os dois fizeram o caminho, os dois, né, nós nos sintonizamos ali bem. Então, eu acho que é uma oportunidade para todos fazer uma revisão, é aquele terremoto interno que vai trazer melhoras na sua reflexão pós-caminho. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, Anderson. Qual a melhor época do ano para fazer o caminho? Então, essa pergunta é muito importante, é interessante, porque, né, nós temos em oposição ao Brasil, né? Aqui entrou o inverno, no Brasil está entrando o verão, né? Então, a questão é, o caminho não é bom de ser percorrido em temperaturas extremas, ou seja, não é bom no verão, porque é muito quente, a Espanha é muito quente, né? E existe o desgaste físico com essa alta temperatura, necessidade de hidratação maior, isso impacta, e não é bom fazer na questão quando for muito frio, porque você, principalmente nós que viemos de país tropical, vai sofrer com frio. Então, os melhores meses, abril, maio, junho, setembro, outubro e início de novembro. Eu não recomendo fazer julho e agosto, porque é muito quente, e dezembro e janeiro, porque é muito frio. Lá, perguntando às pessoas locais,
eles falam que tem movimento o tempo todo, né? Mas que dezembro e janeiro é o mês de baixa, porque realmente fica muito frio e as pessoas evitam percorrer o caminho no frio, né? O caminho tem 3 vertentes, ele pode ser feito a pé, ele pode ser feito de bicicleta, muitos grupos vão de bicicleta, e pode ser feito a cavalo, também é comum, né? Ele já foi, no passado, muito mais ativo nessa parte de ser feito a cavalo, mas hoje eu vi pouco, muito pouco. Agora eu vi muito pet, e eu adorei ver os pets. Muito bem. A Fátima Hassan está dizendo aqui, gratidão, Anderson, eu amei a sua palestra. Muito obrigado, muito obrigado. Entra no grupo, que você precisar, em termos de sugestões, a gente está lá disponível, lá, todo o pessoal que fez o caminho no passado tem grande prazer em responder. Marcélia, gratidão, Anderson. Só elogios aqui, né? O pessoal agradecendo, achando interessante aí a maneira como você falou de autoconhecimento, né? De uma maneira muito, muito, muito diferente. Excelente lição de vida, que é as doutoras do humor falando. Quem quiser sair de Portugal pode encontrar com o seu grupo no local? Pode. Muita gente de Portugal está vai fazer o próximo caminho, né? E fica fácil, porque está próximo. Então, eles vão se reunir tudo no extremo norte, que é Valença do Minho, é o local de saída. Existem cidades próximas, que são boas, Ponte Lima, Viana do Castelo. O próprio Porto está próximo, que é uma cidade grande, né? A maioria das pessoas que vêm do Brasil compram um voo para o Porto, que já fica mais próximo do local de saída. Né? Mas tanto de Portugal como do Brasil, são os 2 grandes fluxos de grupos que vão participar. Muito bem. E para o pessoal do Brasil, existe uma estrutura já com uma agência que está verificando as questões de voos mais baratos e já apresenta algumas opções de pernoite. Também, quem quiser o contato depois, eu passo aqui. É só entrar lá no meu WhatsApp que eu passo todas as informações. Muito bem. Então, mais uma vez, Anderson, agradecer a sua participação e por tudo, Eu que né? agradeço. Não só por esse momento, mas por outros momentos também. Então, muito sucesso nesse novo empreendimento, porque você é muito empreendedor, né? Então, muito sucesso nessa linda jornada aí que você está trilhando, viu? Obrigado. Um beijo no coração. Fiquem bem, agradeço a todos, tá bom? Deu para escutar o áudio? Ficou tranquilo? Ficou tranquilo. Bom. Tá vendo? O universo ajuda o improviso, hein? É verdade. Beijo. Fiquem bem, tudo de bom.